Eu sou Fernando Galvão, eu sou desembargador civil do Tribunal de Justiça Militar e vou fazer uma análise que espero seja muito proveitosa para os operadores do direito militar, em especial os juízes que compõem os conselhos de justiça, os conselhos permanente e especial de justiça, sobre um tema que apresenta muitos detalhes e, digamos assim, constitui, em razão desse número elevado de detalhes e da intervenção subjetiva do juiz na interpretação de cada um dos crimes, não é, que julga e que permitem a imposição de pena, uma certa dificuldade. E a ideia é que esse material, dividido em vários pequenos vídeos, possa ajudar no momento de dúvida em que se pode identificar um aspecto específico, né? E em pouco tempo ter alguma referência, alguma análise que possa ajudar a enfrentar o problema prático, né? E começando então essa jornada, a ideia é começar estabelecendo, identificando os fundamentos políticos, fundamentos importantes que vão direcionar a racionalidade na hora de se aplicar uma pena em decorrência da condenação criminal. Eu vou pedir ao amigo Paulo que me ajuda aqui na construção desse material a exibir uma lâmina, né, em que eu vou conseguir deixar isso um pouco mais claro, as referências mais visíveis, né? E no tema, então, da aplicação da pena, me parece importante começar estabelecendo a importância e o significado das referências que já constam do nosso primeiro artigo da Constituição. Daqui, me parece que nós podemos estabelecer uma série de, digamos assim, balizas muito importantes para que a gente possa ter um trabalho mais objetivo na hora de aplicação da pena. Então, o artigo 1º da Constituição vai nos chamar a atenção para o fato de que o Estado brasileiro, né, a República Federativa do Brasil, constitui um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é um modelo de conformação política que, digamos, decorre da experiência com o Estado liberal, com o Estado social e culmina com uma construção que é muito importante estarmos sempre atentos. O Estado de Direito significa a sujeição de todos, governantes e governados, ao ordenamento jurídico, ao direito positivo, ao que nós, digamos assim, estabelecemos como regras para o encaminhamento das questões, né, e em especial as questões difíceis, de conflito, né, que ocorrem na nossa sociedade. E quando nós estabelecemos um qualificativo, né, um qualificador de Estado democrático, a ideia é que nós superamos uma perspectiva inicial em que o detentor do poder é o rei, é alguém que submete os outros, e no Estado democrático a referência fundamental está no parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, e se todo poder emana do povo, quando nós pensarmos em poder de punir, é muito importante lembrar que esse poder não é do juiz. O juiz é apenas um gestor, um administrador
que recebe uma delegação, que recebe uma autorização do povo, obviamente uma autorização condicionada, uma autorização delineada, não é? Para o exercício de parcela do poder da sociedade, não é? E nesse sentido nós temos que perceber os desdobramentos dessa mudança de paradigma. Se o poder não é do rei, se o poder é da sociedade, se o juiz é apenas um dos integrantes da sociedade, daí decorre que todo juiz deve prestar contas sobre como realiza a parcela de poder que lhe foi concedida, né? Como faz a gestão desse poder em nome do povo. E nesse sentido, nós já podemos antever um dos princípios mais importantes da aplicação da pena, que é o da fundamentação da decisão. Fundamentação que, no nosso caso, leva em conta a experiência profissional. Os militares compõem o conselho, seja permanente ou seja especial de justiça, em razão dessa experiência, e, ao fundamentar as suas decisões, permitem que o condenado saiba as razões que levaram não somente à condenação, mas também à definição de determinada pena. E essa fundamentação, em nosso caso específico, de uma justiça especializada em razão da matéria, está diretamente relacionada a como se deve realizar de maneira adequada os serviços militares. Então, a referência é o bom serviço militar e quem tem experiência, os oficiais que compõem o conselho, os oficiais que são magistrados no tribunal, é muito importante. E a fundamentação apresenta aspectos especiais da vivência especial que cada um tem no interior dessa instituição militar. Então, percebam, se nós falamos de um Estado democrático de direito, o Conselho, o Tribunal, a especificidade da Justiça Militar abre um espaço de muita relevância para que os profissionais que têm vivência prática manifestem a sua interpretação sobre aquele acontecimento, sobre o significado daquele comportamento que está sendo examinado, e isso se materializa na fundamentação, que é uma prestação de contas, né? Uma prestação de contas à sociedade e também ao condenado. Também nesse artigo nós temos a referência ao princípio fundamental, aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, e no inciso 3º, o inciso 3º do artigo 1º da Constituição deixa muito claro que constitui um princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, e esse princípio fundamental vai nos dizer muita coisa também. E aí eu avanço na identificação de dois princípios que me parecem ser muitíssimo importantes na tarefa de dosimetria da pena, que adquirem tanta importância quanto o da fundamentação. O primeiro deles, então, é o da vedação à violência. E se nas atividades policiais, em especial, atividades do policial militar, é muito importante a distinção entre a violência e o uso da força, aqui também nós precisamos perceber que uma decisão judicial que obedece os parâmetros de legalidade autoriza o uso de força.
quando nós temos uma decisão judicial que foge aos parâmetros da legalidade, nós teríamos violência. E num Estado democrático de direito, um integrante da sociedade não pode praticar violência contra outro integrante. Se todos nós somos iguais perante a lei, inclusive os juízes e os réus, não é? Nós não podemos praticar violência contra os nossos jurisdicionados, contra aquele que está na posição desconfortável de réu, né? Então, é muito importante perceber que uma resposta estatal não é uma resposta emocional, não é vingança, não é, digamos, um motivo de exposição nas mídias sociais, não é, digamos assim, uma intervenção pessoal contra a pessoa do condenado. É apenas o cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é, digamos, a resposta de Estado que se espera em decorrência de um julgamento. E, em seguida, nós podemos perceber que também é importante, num contexto de prestação de contas, trabalhar com a ideia de que sempre devemos ter em foco de atenção, primeiro, a situação que a lei permite estabelecer um menor prejuízo para o condenado ou então um maior benefício para esse condenado. Vejam que são conclusões que se retira do princípio do referencial político fundamental do Estado de Direito. Se todos nós somos iguais e o poder emana do conjunto da sociedade, não individualmente da pessoa do juiz, quando nós temos na lei situações de benefício ao condenado, negar-lhe a aplicação desse benefício exige fundamentação concreta. Se não damos o benefício que a lei prevê, sem uma explicação razoável, fundamentada em aspectos específicos do fato que examinamos, cometemos violência contra o réu. Por outro lado, se existe uma previsão na lei e essa previsão estabelece benefícios, negar o benefício exige, de igual forma, fundamentação. Se a lei prevê situação que traz benefício ao réu, nós, juízes, não podemos, sem fundamentação concreta, negar a aplicação desse benefício, se prejudicando, praticando violência contra aquele que está sendo julgado. Então percebam que nós temos os referenciais importantes a partir do artigo 1º da Constituição, se materializando então em princípios de não violência, de aplicação dos institutos previstos na lei, sem prejudicar o condenado, salvo quando se tenha uma fundamentação concreta para impedir o benefício ou impor o maior prejuízo. E as referências são bastante claras, Nós temos na Constituição o artigo 93, que diz de maneira, assim, muito importante, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade.
se entende por nula a decisão que não presta contas, que não explica, que não permite ao condenado saber as razões pelas quais foi condenado e aquela é a pena que se mostra adequada ao caso concreto. Regulamentando o artigo 93, inciso 9º da Constituição, o artigo 315 do Código de Processo Penal Comum estabelece com muita clareza que não se pode estabelecer argumentos vagos, argumentos que se prestam a qualquer caso, a serem utilizados em cópia de outros processos. Isso não é respeitoso com o condenado. Então, a partir dessas referências, nós precisamos materializar na sentença as explicações, e as explicações que os juízes militares têm melhor condição de oferecer são aquelas que decorrem da sua experiência profissional, da sua vivência, e como quem redige a sentença é o juiz civil, o juiz militar deve expor da maneira que julgar mais adequada as razões que o levaram a decidir de tal forma, e o juiz faz então a síntese desse argumento em momento de elaborar a decisão, ou seja, a sentença. Bem, ficamos nesse primeiro vídeo com estas reflexões que eu entendo serem muito importantes para conduzir todo o processo, em cada um de seus detalhes. Ficamos nesse por aqui. Até o próximo, então.